Olá galera, tudo bem? Falar da formação das comunidades primitivas requer de nós assim, uma atenção muito grande, porque lida com uma situação que na verdade não se tem ainda uma resposta que a gente poderia dizer como absoluta. Porque uma das grandes perguntas da humanidade é justamente onde que vem o ser humano, para onde ele vai. Então pensar na formação das comunidades é pensar na origem do ser humano. Então no nosso vídeo de aula de hoje nós vamos discutir um pouco dessas teorias que explicam como que o ser humano surgiu, de onde ele veio, como que surgiram as primeiras comunidades primitivas. Nós sabemos que basicamente existem dois ramos ou duas linhas de pensamento. Uma está muito ligada às questões mitológicas e a outra à questão científica. Então, quando a gente fala da origem dos seres humanos pela versão mitológica, está sempre muito ligado às questões assim religiosas, à crença. Geralmente as explicações mitológicas elas não requerem comprovação, porque não tem como você comprovar se o mito é verdade ou mentira. Principalmente os mitos ligados a questões religiosas. Basicamente, todos os mitos eles envolvem uma figura divina e envolvem elementos da natureza. Então sempre tem algum deus, alguma força superior que cria os seres, cria o ser humano, cria o planeta, cria as coisas a partir de certos objetos. Então, assim, a mitologia, ela pensa muito de uma forma que é difícil você conseguir explicar racionalmente. É por causa disso que os cientistas ou a ciência, que é a outra corrente, é justamente o contrário, Eles só aceitam aquilo que se comprova. Portanto, para que haja comprovação dentro da versão científica, é necessário se basear nas fontes históricas. E as fontes históricas elas podem ser diversas, Desde um fóssil, um objeto, um vestígio, enfim, são inúmeros ou centenas de milhares de tipos de fontes históricas que podem existir, mas é a partir delas que a ciência se apoia. Se não se tem uma evidência clara, se não tem uma explicação lógica, a ciência ela não aceita aquilo ali como verdade. Então, explicar a origem do ser humano, a gente já parte desse princípio, desses dois caminhos, um viés mitológico e um viés científico. As explicações mitológicas, elas também são chamadas de teorias criacionistas, porque sempre teve então um Deus que criou, uma força divina que criou. Já as explicações científicas que requerem a comprovação, ela tem na teoria evolucionista provavelmente a teoria mais famosa ou a mais conhecida delas, que é justamente a teoria que fala que os seres evoluíram, não só o ser humano, mas todos os seres. Os seres evoluíram e continuam evoluindo. Então, quando você pega, dentro da teoria científica, que é essa teoria evolucionista, que procura então justificar as coisas através das fontes, através de um estudo científico racional, lógico, a gente vai observar que o grande pesquisador é Charles Darwin. Ele é que desenvolveu essa teoria evolucionista. E o que Charles Darwin dizia, de acordo com seus estudos? Porque o legal dele é que ele não ficou preso só na questão teórica, ele foi a campo. Tanto é que vocês estão vendo aqui na própria imagem que ele esteve no Brasil no ano de 1832. Ele passou por vários lugares no mundo para poder, de certa forma, atestar a teoria dele. Então, de acordo com ele, as espécies elas vão evoluindo com o passar do tempo. E o ser humano é proveniente também dessa evolução. Muito erroneamente a gente fala que a gente veio do macaco, isso não é verdade, nem Charles Darwin falou isso. De acordo com ele, existiu uma espécie primitiva, um primata que no caso foi evoluindo e fizesse com que a humanidade fosse sendo formada através do Homo erectus, o Homo habilis, o Homo sapiens. Mas o que ele fala, Que a grande capacidade evolutiva é a capacidade de adaptação. Para Charles Darwin, o ser humano ele é capaz de evoluir porque ele é capaz de se adaptar. E qual que é o grande X da questão, Porque para ele adaptar não significa ser mais forte fisicamente, não significa ser maior. Adaptar
significa, né, melhor, né? Evoluir para ele é a capacidade de adaptar. Então a gente poderia pegar dois pontos. Os dinossauros, né, que se extinguiram, que desapareceram, eles eram grandes, eles eram, né, fortes, mas eles o quê? Devido às mudanças que aconteceram no planeta, eles não conseguiram se adaptar, portanto eles se extinguiram. Então se você pega lá a barata ou escorpião, que já são animais aí, né, centenários, milenares, são animais que mesmo pequenininhos conseguem se adaptar ao longo do tempo, portanto conseguem evoluir. Então, para Charles Darwin, né, a grande questão da evolução é a capacidade adaptativa. E adaptar significa ganhar e perder características ao longo do tempo. Beleza, galera? E a obra principal dele é A Origem das Espécies. Caso alguém tenha interesse, né, em se aprofundar nesse assunto, é A Origem das Espécies. E o seguinte, galera, essa teoria científica, essa teoria evolucionista, né, a gente tem que observar que existem procedimentos que comprovam a veracidade das fontes históricas. Quando Charles Darwin criou a teoria dele, esses métodos que eu vou explicar agora não existiam, mas foram desenvolvidos justamente para dar cada vez mais credibilidade. Então a gente vai ver basicamente 3 métodos que explicam como que a gente consegue datar e dar veracidade às fontes históricas, automaticamente reafirmar as teorias. Então tem um método chamado método estratigráfico. O que esse método faz? Ele analisa as camadas da Terra. Então, durante a formação do planeta, foram existindo camadas do planeta. Então, quando a gente acha uma fonte histórica, a gente observa em qual nível de camada que ele está. Então, pelo nível de camada que ele está, a gente consegue datar o tempo dele. Uma outra é sobre a análise do carbono 14, porque nós sabemos, né, que todos os seres, todo ser que tem matéria, ele tem carbono. Então, de acordo com esse método, verifica-se a porcentagem de carbono naquele determinado objeto que foi achado. Então, quanto mais antigo o objeto ele é, menos átomos de carbono vai ter nele. Beleza? E uma outra também, talvez a mais recente delas, né, é a termoluminescência. Nome esquisito, né? Termoluminescência. O que se hoje se sabe? Que todos os objetos eles emitem luz, eles emitem radiação. Só que não é percebível a olho nu, né? É por causa disso então que em laboratório é feita essa análise. Então quando se acha o objeto, eles levam para dentro do laboratório e conseguem ver essas reações químicas que existem no objeto. E a partir então da intensidade da luz que é emitida pelo objeto, eles conseguem datar também o tempo dele, ver há quanto tempo aquele objeto existe ou não. Beleza? Então, galera, teoria científica evolucionista, teoria mitológica criacionista. O importante é o conhecimento, ter conhecimento e respeitar sempre. Ok? Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo aula.